vamos falar de pandemia. O nosso convidado é Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Meru, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. É um prazer estar aqui com você. Prazer é o nosso, Vecina. Bom, vamos falar aqui, repercutir, na realidade, a fala do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, né? Ele fez um alerta, ele disse que a pandemia não acabou, criticou a vacinação, que, segundo ele, está escandalosamente desigual, ressaltou que a falta de igualdade na distribuição de vacinas pode fazer com que a pandemia se prolongue ainda mais. Bom, quando completamos aí 2 anos de pandemia, ele disse, né, os estragos mais trágicos da pandemia foram na saúde e na vida de milhões de pessoas, com mais de 446 milhões de casos no mundo e mais de 6 milhões de mortes confirmadas, e outro grupo incontável que lida com a deterioração de sua saúde mental. Ele acrescenta ainda que, embora 1,5 bilhão de doses sejam produzidas por mês, cerca de 3 bilhões de pessoas ainda esperam sua primeira dose. Ele diz que esse fracasso é o resultado direto de decisões políticas e orçamentárias que priorizam a saúde das pessoas nos países ricos, em detrimento da saúde das pessoas nos países pobres. Como é que o secretário-geral da ONU diz, né, Vecina? É um grave erro pensar que a pandemia acabou, essa desigualdade vai atingir todos nós no mundo? Bom, primeiro, o Guterres está certo, ele está falando coisas muito corretas, tem tudo a ver. Aliás, é o que o presidente da OMS, o Tedros Adhanom, né, vem dizendo também, é a mesma coisa, falta vacina, precisamos vacinar, sem o que nós não acabamos com a pandemia. Se você pegar as notícias de hoje está acontecendo lá um evento importante na Coreia do Sul, que é a eleição do presidente da Coreia do Sul. Então elegeram um novo presidente, um sujeito de perfil conservador e tal, não sei o quê, mas o que interessa, a Coreia do Sul foi um país que teve um certo sucesso em segurar a Covid-19, né? Teve um número de casos relativamente baixo. Só que aconteceu um negócio que aconteceu com todo mundo. A Omicron chegou na Coreia do Sul. E a Omicron é assim uma coisa tipo pé na porta, né? Ela não respeita nada, ela explode. E explodiram os casos na Coreia do Sul e, de repente, a Coreia do Sul está tendo que um país de pouco menos de 60 milhões de habitantes está tendo uma média de casos por dia, 250 mil casos por dia, né? Um número imenso de mortes, e é óbvio que isso está assustando todo mundo, inclusive interferiu lá nos resultados eleitorais. Agora, por quê? Porque ela, de fato, devia estar com uma baixa proteção vacinal, não é informada a proteção vacinal, e teve muita confiança numa coisa correta, que eram as políticas de isolamento social. Então, aonde a Omicron chegar, ela vai fazer um estrago grande. Aqui no Brasil, ela chegou e fez um estrago grande. Ela só não fez um estrago maior porque as variantes anteriores ocuparam muito esse espaço do estrago, né? Quando a gente lembra de 4 mil mortos diários que nós tivemos como média móvel lá por volta de abril do ano passado, com a variante Gama, aquilo foi desastroso. Então, o fato da gente ter tido desastres muito grandes no passado recente é que nos protegeu, entre aspas, de ter um desastre maior agora com a Omicron. Porém, o fato é que estamos agora em queda. Por que estamos em queda? Porque quem tinha para pegar a doença, a Omicron conseguiu fazer pegar. De resto, nós conseguimos um relativo sucesso com a nossa campanha de vacinação. Nós temos aí cerca de 70% da população adulta protegida com 2 doses. Deveríamos tê-los com as 3 doses, porque todos têm que tomar a 3ª dose.
Aí nós estamos parados lá em 30%, em média nacional. E as crianças e jovens também estão ali titubeando em torno dos 40%. Nós teríamos que aumentar a taxa de cobertura vacinal rapidamente. Estamos protegidos? Ninguém no mundo estará protegido enquanto a gente não colocar o número de casos num estágio endêmico. O que é um estágio endêmico? É um número de casos, por exemplo, semelhante ao número de casos que eu tenho de gripe. Então, quando eu tiver a Covid-19, né? Quando eu tiver casos de Covid-19 num número semelhante ao que eu tenho normalmente de gripe, eu estarei com um número endêmico. Nós não vamos acabar com o vírus. O vírus não vai embora. O vírus vai continuar entre nós. Ele vai continuar pegando as pessoas não vacinadas e as pessoas que perderem a proteção. Porque até o momento o que nós sabemos é que há um decaimento na produção de anticorpos. Esse decaimento na produção de anticorpos informa que nós estamos novamente em condições, né, de novo entre aspas, de pegar a doença novamente. Ou seja, a gente acaba se transformando em um suscetível de ter a doença. Então, daí a necessidade das doses de reforço, e inclusive, talvez, eu espero, né, de novas e mais eficazes vacinas. Enquanto isso, temos que ir convivendo com a capacidade de espalhamento do vírus, e já está na hora também de começarmos a utilizar essas novas drogas que foram aprovadas para tratar o vírus, né? O Molnupiravir, o Paxlovid, principalmente os portadores de comorbidade, né? Porque são remédios que têm que ser usados precocemente, logo nos primeiros sintomas, e, de preferência, tratar as pessoas que têm uma maior chance de morrer. Quem são os portadores de comorbidade? Agora, Vecina, você tocou nesse ponto aí em relação ao medicamento, né? Agora, até agora, aqui no Brasil, né, a gente não tem medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, né? Agora, em outros países, né, mais desenvolvidos, esses remédios já estão sendo utilizados. Seria necessário, urgentemente, que esses remédios sejam incorporados ao SUS? Sem dúvida, seria fundamental que o SUS, através principalmente da CONITEC, da Comissão Nacional Técnica de Avaliação de Tecnologia em Saúde, essa comissão se manifestasse no sentido de incorporar no SUS. É óbvio que não são remédios baratos, né? Não é coisa assim do outro mundo, né? Mas em média, pelos preços que eu vi serem praticados nos Estados Unidos, o Molnupiravir tem um custo de tratamento em torno de $500, são 10 comprimidos, 2 comprimidos por dia, durante 5 dias. E o Paxlovid, pelo que eu vi ainda, é em torno de $2.500. Então, não é barato. Então, não dá para usar livremente. Agora, o governo brasileiro deveria fazer alguns estoques, não, porque também não tem muito para vender. A capacidade produtiva das respectivas indústrias, a Merck e a Pfizer, no caso do Paxlovid, e a Merck do Molnupiravir, Merck Sharp & Dohme, elas não têm capacidade de produção para cobrir o mundo. Então, teríamos que ter uma condição de negociação de alguma quantidade que deveria ficar estrategicamente nas unidades federadas, nos estados, né? Porque o tratamento ocorre em hospitais e isso ocorre nos hospitais que são do estado, né? É o estado que opera a maioria dos hospitais no Brasil, ao nível estadual. Existem hospitais municipais, mas são em bem menor número do que os hospitais estaduais, em relação com o SUS, né? Porque as Santas Casas, existem hospitais privados também, que 60% da rede hospitalar brasileira é privada, mas
o contrato é feito com os estados. Então, os estados deveriam operar esses estoques estratégicos e criar uma forma de distribuição. Nós já vimos isso quando nós tivemos a pandemia de H1N1 em 2008, 2009, com o medicamento que era distribuído naquele momento, que é o Seltamivir, né? O Seltamivir, o Tamiflu, o nome comercial. Então, todo o estoque de Tamiflu foi comprado pelo Estado, não tinha nas farmácias, e você, quando precisava, o Estado é que acabava fornecendo. O Tamiflu era usado numa fase mais avançada da doença, o que simplificava bastante a utilização. Esses remédios são remédios que têm que ser utilizados precocemente. Então, você veja, remédio que tem que ser usado precocemente pega um monte de gente. Como não tem um monte de remédio, eu tenho que escolher no monte de gente que pega quem vai tomar. Quem é que vai tomar? Os muito velhos e os muito frágeis. Então, feito um protocolo de tratamento, a distribuição do medicamento está em condições de ocorrer. Para isso, temos que ter uma política pública, que tem que ser operada entre governo federal e estados, porque tem que haver negociação com a Anvisa, para a Anvisa acelerar, porque os dois estão em processo de aprovação, acelerar a aprovação, aí sentar com as empresas, negociar um preço, um volume de compra, negociar com os estados a distribuição desses estoques estratégicos, ou seja, exige coisas que são muito raras no Brasil, chamada governo. Exato, Vecina. Falta governo. Agora, falando em governador de estado, né, a gente vai citar agora o governador João Dória, né, que retirou aí a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre aqui no estado de São Paulo, como ruas, praças, parques. A partir de ontem, né, a obrigatoriedade segue em locais fechados, né, transporte público, escolas. Foi liberado também 100% do público nos estádios de futebol, né, e é possível que até o dia 23 a obrigatoriedade aí do uso de máscara caia totalmente. Na segunda-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços da cidade, e também o uso de máscara foi flexibilizado também em vários outros estados. Como é que você vê, Vecina, esse não uso de máscaras nesse momento? Enfim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que inclusive no local fechado não vai precisar mais usar, e aqui no estado de São Paulo ainda tem essa proibição em locais fechados. Qual que é a sua opinião? Veja bem, quando a gente vê uma coisa dessa, essa irresponsabilidade, são todos loucos, dá para pensar isso. Agora, no caso do Rio, como é que foi que o prefeito tomou a decisão? Tem lá uma comissão de apoio à Covid. É uma comissão composta, entre outras pessoas, por 2 bons ex-ministros da saúde. Tem um grupo de infectologistas da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse grupo. Esse grupo tomou essa decisão, pelo que está escrito na portaria, por unanimidade. Ora, as bolas. Se teve um grupo técnico, assessor, que tomou uma decisão dessas por unanimidade, eu tenho que pensar um pouquinho. Eu acho que eles exageraram. Mas eles sabem mais do que eu, inclusive. No conjunto, com certeza. Então, não são irresponsáveis. Eu não acredito, eu conheço as pessoas. A decisão que eles tomaram foi porque você está com um nível de hospitalizações e de casos e de mortes bastante baixo no Rio. Temos que lembrar que a Ômicron entrou pelo município do Rio e pelo município de São Paulo por causa dos aeroportos.
Então, os picos foram atingidos nesses municípios bem antes do que aqui. Como nós estamos tomando decisões a nível municipal por causa do desgoverno federal, eu entendo que eles chegaram antes no ponto em que os outros estados e as outras cidades chegarão amanhã. E eles não precisam esperar todo mundo chegar para tomar uma decisão. Se a decisão fosse uma decisão federal, eu acredito que poderia ser diferente, mas em sendo da forma como está sendo, eu acho que eles não erraram. No entanto, aqui em São Paulo, semelhante, tem uma comissão muito boa assessorando o governador. Você pode ter críticas ao governador, mas a comissão que o assessora é uma comissão de primeiro nível. E tomou essa decisão de máscaras em ambientes ao ar livre. O ar livre, para dizer a verdade, a gente sempre teve uma certa reserva. A gente só não falava, olha, bobagem usar máscara ao ar livre por causa das aglomerações. E aí você ficar tendo que explicar é muito complicado. Então, eu acho que, ok, a tortura psicológica desses 2 anos para a população foi suficiente, vamos dar um passo à frente. E agora, eu acho que tinha que ser melhor informada, que as pessoas que não estão adequadamente protegidas, os muito idosos, os portadores de comorbidade, os pacientes que receberam recentemente transplantes e que estão tomando drogas imunossupressoras, devem continuar usando máscara. Eu, pessoalmente, que estou na categoria dos idosos, eu vou continuar usando a minha máscara N95 muito bem ajustada em qualquer ambiente que eu for. É fundamental isso. Transporte coletivo não tem cabimento andar sem máscara, né? Nas escolas, né, na sala de aula, eu acho que a máscara ainda deve continuar, mas no recreio as crianças têm que se socializar. Então, eu acho que nós temos que ir caminhando para uma nova situação com muito cuidado e se houver pode acontecer um repique. Veja, de novo, nós estamos falando da Ômicron. A Ômicron, ela atingiu quem ela podia atingir. Então, se nós estivermos adequadamente vacinados, eu não vejo como acontecer um repique, exceto se ocorrer uma nova variante. Agora, se ocorrer uma nova variante, é outro jogo. Começa tudo de novo. Então, eu acho que nós estamos caminhando de uma maneira adequada. Eu acho que o governador de São Paulo acertou, o do Rio também, dado o aconselhamento que ele recebeu, mas vamos dar um passo de cada vez e vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Exato. Agora é preocupante, Vecina, já que tem alguns estados aqui que não chegaram nem a 50% aí da vacinação, né? Eu tô vendo aqui, Tocantins, Amazonas, Maranhão e Acre tem menos de 60% da população vacinada com as 2 doses, Roraima e Amapá não chegou nem aos 40%. Então, a galera aí vai demorar, né, para liberar a máscara. Veja, aí você teria que cruzar isso com o número de casos. Como a gente fez muito pouco teste, a gente não tem certeza do número de casos, porque a população vai estar protegida de 2 formas, ou pela vacina ou por ter tido a Ômicron, em particular a Ômicron. Então, quem teve a Ômicron ou foi vacinado está protegido. Então, esses estados, particularmente do norte, onde o tipo de pobreza é muito maior, o vírus, infelizmente, circulou muito mais. Esse fenômeno é um fenômeno que nós já conhecemos. O fenômeno da desigualdade, ele interferiu diretamente no número de casos e mortes. Morreram mais os desiguais.
Sob certo sentido, isso acaba protegendo mais essas populações, porque são populações que tiveram um número de casos muito elevado. Então, você tem uma imunidade própria da população maior do que as populações que conseguiram se proteger melhor. Vamos ver, né? É possível calcular o número de casos estimado que essas populações tiveram. Mas eu lembro sempre da surpresa que nós tivemos. No final da primeira onda, em Manaus, naquela época nós estávamos fazendo estudos de sorotipagem de Covid-19 em banco de sangue. Você pegava todos os doadores de sangue e fazia a sorotipagem para ver quem já tinha tido a doença entre os doadores. Em Manaus, em julho de 2020, 76% dos doadores de sangue já tinham tido a primeira onda, a onda que veio de Wuhan. 76%. Ou seja, eles estavam... É verdade que eu estou falando aqui de doador de sangue de 18 a 60 anos. Então, é uma parcela importante da população, mas não é toda a população. Falta os velhos e falta os jovens. Mas 76% já tinham tido a doença. Porque a pobreza em Manaus é uma pobreza desgraçada. Então, a exposição foi violenta e o número de casos foi violento. Você lembra de fila em cemitério para fazer enterro. Então, ele estava praticamente em imunidade de rebanho. Em julho de 2020. Mas só que aí veio a Gama, criada lá em Manaus, né? Uma variante que nasceu em Manaus. E em abril do ano seguinte, de 2021, foi aquela explosão que faltou oxigênio. Então, por quê? Porque quem teve a primeira doença, a primeira onda, não se protegeu contra a Gama. Aí veio a Gama, ceifou quem podia ceifar. E aí veio... A Delta não fez quase nada, e aí veio a Ômicron, que deu também, de novo, um pico de casos com menos hospitalizações e menos mortes. Então, a gente, quando olha para essa doença, eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar olhar com esse olhar um pouco mais ampliado para conseguir enxergar um pouco do todo. Certamente a gente nunca vai conseguir enxergar tudo do todo. Tá certo, Vecina. Bom, só para terminar, talvez em 1 minuto, não sei se você vai conseguir, que a gente está no final, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre a poliomielite, né? No Brasil, 3 em cada 10 crianças no ano passado não tomaram a vacina contra essa doença. Em Jerusalém apareceu aí um caso de uma criança de 4 anos, em Malawi também, em Paquistão, Afeganistão. Realmente está aparecendo no mundo. Essa é uma grande preocupação também, né, Vecina? Só para a gente encerrar aqui. Eu acho que essa seria a maior preocupação do momento, para atualizar a caderneta de vacinação das nossas crianças em relação a todas essas fundamentais vacinas para impedir a morte de crianças. Então, sarampo, catapora, todas as vacinas, mas a vacina da poliomielite, esta é muito grave, porque é uma doença que tem uma letalidade muito maior do que Covid. Vai matar um monte de crianças e, pior ainda, alejar muitas também. Então, pais, por favor, vamos atualizar a caderneta de vacinação das nossas crianças. Certo, Vecina, muitíssimo obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Abração. Até. Bom dia a todos. Bom dia. A gente falou aqui com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.